Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. 12:00 em ponto. Está começando mais uma edição do Radar Música e Conversa Boa. Todos os dias um bom bate-papo para você que está acompanhando aqui pelo 100.9 da Prever FM, para você também que está no nosso site preverfm.com.br. E hoje vamos falar de natação e muitos outros assuntos. Estamos recebendo aqui o Miguel Antunes, que é coordenador técnico da equipe de natação, coordenador e técnico da equipe de natação da Associação Atlética Botucatuense. Miguel, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Eu é que agradeço, Júnior, agradeço o convite, agradeço estar aqui a falar para a audiência da Prever FM. É um orgulho muito grande poder estar aqui hoje e partilhar um pouquinho aí da história da natação, dos últimos anos aqui de Botucatu. Estar aqui hoje é um orgulho imenso. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Olha, para quem não conhece o Miguel, esse sotaque aí não é coincidência. Daquela terrinha maravilhosa, daquele pedaço maravilhoso da Península Ibérica. O Miguel veio de Portugal, né, Miguel? É, isso aí. Eu até vou ter esse cuidado de tentar falar um pouco mais. Imagina, não fala desse jeito. Fala que o sotaque português é muito melhor que o brasileiro. É muito mais agradável. Eu acho injusta essa comparação, mas agradeço o seu elogio. Mas eu gosto muito do sotaque brasileiro. Eu cresci com o sotaque brasileiro. Nós, em Portugal, desde criança, aliás, torcia pela seleção brasileira e só via novela brasileira. Então eu tenho um carinho desde criança assim e a música brasileira, né? Que é até pelo nome do programa, né? Eu cresci ouvindo Bossa Nova, ouvindo Caetano, Chico, Elis, Regina. Então, que legal. Bom, a gente vai com uma música agora e daqui a pouco a gente já volta com o bate-papo com o Miguel. Ele vai falar de natação, vai falar de Portugal, vai falar aqui do Brasil e você continua no 100.9 da Prever FM. Esse é o Radar, música e conversa boa todos os dias para você. 12:06, voltamos com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você, recebendo hoje o Miguel Antunes, que é coordenador e técnico da equipe de natação da Associação Atlética Botucatuense. E é uma responsabilidade, né, Miguel? Porque a natação, assim como o futsal, né, são os dois esportes mais tradicionais da história de um clube que tem mais de 100 anos. 108, é uma 108 anos. 108, é uma responsabilidade mesmo. E eu encaro isso dessa forma. Tanto que quando as pessoas, quando eu encontro aí muita gente, porque o Botucatuense quer no futsal, é uma história conhecidíssima, mas na natação também, acho que sem desprezar e sem desvalorizar todos os outros esportes que fazem um trabalho fantástico, a ginástica, o voleibol, o judô que está começando agora também, e todos, o balé, tem uma quantidade de atividades, o ténis, grande no clube, mas a gente sabe que historicamente, em termos de resultados de expressão nacional, realmente o futsal e a natação foram os que mais trouxeram essa imagem para fora da Botucatuense. Então essa responsabilidade eu encaro com muita seriedade, porque nós tivemos Juliana Almeida, Carla Arruda, tivemos o Rafael Dalacqua, filho do radialista também. O Vanderlei dos Santos. O Vanderlei dos Santos. Irmão do meu amigo Vinícius. Tivemos a família Godoy, o Renato Colensi. Se nós formos analisar. Eu estou a falar. Teixeira lá atrás. Então, essa é uma história que eu não conhecia, vou ser sincero. Essa história, eu quando cheguei no clube, a minha esposa, por acaso, foi nadadora e foi nadadora da Botucatuense. Olha que legal. Talvez e é uma das razões de eu estar hoje aqui em Botucatu também é por causa dela, então, e dessa coincidência de ter nadado, da gente se ter conhecido, já ter tido essa afinidade, mas quando eu entrei no clube eu sabia de alguma parte da história, mas não tinha noção do tamanho dessa história. Então realmente até durante a pandemia eu dediquei-me a fazer esse trabalho, que eu acho que é um trabalho que nós, só sabendo de onde a gente veio, é que a gente sabe para onde é que a gente quer caminhar. E uma das coisas que eu senti falta quando eu cheguei no clube foi que não tinha um ranking, um historial daquilo que tinha sido os tempos do clube. Então eu aproveitei na pandemia, que a gente teve muito tempo em casa, consultei a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, consultei a Federação Aquática Paulista, e tudo que estava disponível online, eu compilei e fiz esse apanhado daquilo que foram os resultados da Botucatuense o mais antigo que eu consegui foi 86. Porque antes disso, que era a altura do Teixeira, do Xiri,
Celestino. E seleção, nossa, Celestino. Muito boa, né? Nossa, tem muita gente, tem uma história riquíssima, não só em termos esportivos, claro que nós estamos aqui hoje a falar de desporto e da equipe, mas em termos humanos, porque o esporte não é só resultado. É resultado, sim, no dia a dia, mas o resultado é efêmero, não é? A pessoa foi campeão hoje, amanhã deixou de ser. Amanhã é outro ciclo. Foi campeão olímpica hoje, amanhã é outro ciclo e vai ter outro campeão. Mas a pessoa e o caminho da pessoa, esse vai ficar para sempre com ela e com os outros que convivem com ela. Então sim, a responsabilidade, voltando atrás à sua pergunta, a responsabilidade é grande. Não só na questão dos resultados, de tentar ter resultados e destacar a Botucatu e a Associação Atlética Botucatuense no cenário estadual e nacional, mas também formar gente e que sejam referências para a nossa... Até podemos dizer aqui, temos hoje o nosso prefeito, né? O nosso prefeito foi nadador, também da Associação Atlética Botucatuense. Nadou. E ele diz que ainda sabe nadar. Sei não. Mas ele não nadou muitos anos, mas participou também desse processo de formação desportiva. O Celestino, que foi o comandante aqui dos bombeiros, ou capitão dos bombeiros, não sei qual foi o cargo. Celestino, ele se aposentou como tenente, subtenente. Subtenente dos bombeiros, também é uma pessoa super querida na cidade. Temos muitos bons exemplos de gente que passou pela Botucatuense, passou pela natação da Botucatuense e hoje em dia virou médico, advogado, radialista. Radialista, porque eu ia chegar lá. Eu não sabia dessa tua história, mas é isso. Então é uma responsabilidade grande, mas é um orgulho imenso, acima de tudo. A responsabilidade é grande, mas o orgulho é muito maior. Na minha infância, eu fiz a escolinha com a professora Eliane, fiz o aperfeiçoamento com a Eliana. Uhum. E competi no aperfeiçoamento. Depois fui para outros esportes lá no clube, mas eu me lembro com muito carinho dessa época. E hoje, como é que tá a parte competitiva do clube, Miguel? Olha, eu acho que, e é uma coisa que eu deixo sempre claro, e é bom também os ouvintes entenderem isso. O esporte, cada vez mais, inclusive é o esporte mais famoso do mundo, que é o futebol, não é? Ele só funciona com sustentabilidade económica. E nós vemos isso aí de clubes a aparecerem e a desaparecerem porque não têm sustentabilidade económica. Então o esporte ali na Botucatuense, o esporte competitivo, ele também está dependente disso. Eu sempre defendi essa forma de pensar e esta diretoria que entrou, que está agora no segundo mandato, o Cacá Deléu, dar um abraço ao Cacá, ao Pedro Dias, que é o nosso administrador, e a toda a equipe que... Tem o Tiago Lucas aqui que já está cornetando também. O Tiago Lucas, que faz um trabalho fantástico também na divulgação e não só, e dentro da gestão interna do clube. Portanto, a diretoria como um todo, ela também abraçou essa ideia, que eu tinha apresentado quando eles se candidataram, chamaram-me para Miguel, você está aqui como treinador, o que é que você entende que podemos melhorar? Então, eu acho que os resultados que nós estamos a ter, e já chego lá nos resultados, eles não são reflexo do trabalho do treinador, o meu, da Thaís, dos professores, que são bons professores, claro que sim, isso faz parte. Mas se não houver um conjunto de pessoas a trabalharem à volta, que mantenham uma sustentabilidade económica, esses resultados não aparecem. Ou aparece um ao outro, mas depois não há uma continuidade ao longo do tempo. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi essa questão da sustentabilidade. Para vocês terem ideia, nós começámos ali no clube com 448 pessoas a nadar. Neste momento estamos com 1090, se não me engano. Vida, tudo só isso. na natação, fora a hidroginástica, com a professora Andréia, a professora Emanuela, que fazem também um trabalho ótimo e que mantêm lá. Hoje em dia estamos com quase 500 pessoas na hidroginástica. Então, isso tudo... e essa gestão e essa capacidade de trazer os sócios para dentro da piscina, isso permite que a nossa captação aumente, captação de atletas, não é? A nossa renda interna do departamento também aumenta e depois com essa renda a gente consegue ir investindo de forma séria, de forma com o pé no chão, sem oferecer aquilo que a gente não pode depois garantir, porque é péssimo você dizer assim, hoje vou dar isto, amanhã vou tirar. Então eu acho que e o clube tem feito um caminho muito sólido, muito pé no chão, e isso dar os parabéns à gestão que está. Eu também me sinto parte dessa gestão, porque eu faço realmente a coordenação da natação, inclusive acompanho a questão financeira,
Não sou eu que tomo as decisões finais, obviamente, elas são partilhadas e o Kaká, o Pedro Dias, o Tiago, toda a equipe decide junto, mas eu sinto-me bastante parte disso. Então eu acho que é isso tudo que traz os resultados. E agora, em questão dos resultados, nós o ano passado tivemos, ao fim de 17 anos, voltámos a ter um pódio no Campeonato Brasileiro, com o André Tebet, na prova dos 200 metros costas, na categoria infantil. Portanto, voltámos a pisar o pódio num Campeonato Brasileiro, e hoje em dia, cada vez, não que antigamente fosse fácil, jamais, também era difícil, mas felizmente a natação divulgou, temos mais polos. Antigamente na região se calhar tinha 3, 4 clubes, hoje em dia se calhar tem 40. As medalhas olímpicas ajudaram a impulsionar isso, né, Miguel? Também ajudaram. E acho que a evolução da sociedade, porque a natação, eu costumo, não desmerecendo os outros esportes, a natação eu costumo dizer que é como aprender a atravessar na faixa, tirar uma carteira de motorista, aprender, não direi a ler e a escrever, óbvio, estou a ser exagerado, mas o Brasil, com a quantidade de costa marítima que tem, por um lado, que são mais de 6 ou 7 mil quilómetros, depois com a quantidade... 8 mil. 8 mil. 8 mil quilómetros de costa. Depois, com a quantidade de rede hidrográfica que temos, que são, aí eu não vou chutar números, porque são milhões e milhões de quilómetros de rio, de margem de rio, de represa, etc. A sociedade brasileira, ela está em contacto com a água constantemente. E aprender a nadar é uma coisa que é fundamental, porque é uma questão de segurança. Inclusive, é a segunda maior causa de morte em crianças é afogamento. É uma morte silenciosa. Infelizmente, eu vejo às vezes vocês aqui a reportarem incidências em piscina particular, porque em rio, infelizmente a gente vê isso. E claro, o aprender a nadar não é que aprendendo a nadar a pessoa pode ir para o rio e fazer o que quiser, não é isso. Tem que ter segurança, tem que ter salva-vidas, tem que ter... Mas o poder cair na água, numa piscina, e poder pelo menos ter o básico da sobrevivência é fundamental. E acho que a sociedade brasileira também viu isso, está vendo isso cada vez mais. Então as pessoas estão a ir aprender a nadar. E eu costumo dizer, embora eu seja do esporte e da competição, eu acho que todo mundo devia aprender a nadar. Depois aprendeu a nadar, gostou, quer continuar, ótimo, vai virar atleta, melhor. Mas pelo menos aprender a nadar acho que é fundamental. Inclusive nós fizemos agora uma atividade interessante lá com o futsal da Botucatuense. Eles vieram, alguns não sabem nadar, mas muitos já sabem, e vieram fazer uma atividade lá, o professor Niquinha e eu combinámos, vieram uma atividade dentro d'água para entenderem também que a água e a natação, ela é uma mais-valia, é uma ferramenta a mais para todos os outros esportes, porque esportes de impacto como futsal, ténis, corrida, etc., em momentos que os atletas às vezes não conseguem recuperar-se suficientemente bem, ele pode não parar. Eu estou lesionado num tornozelo, estou com um tornozelo, não posso fazer muita carga. Sim, mas você pode manter o cardio dentro d'água. Você pode até caminhar dentro d'água. O melhor dos cardios, né? Diga-se de passagem. Você pode até ir dentro d'água. Então a natação também como ferramenta para a vida. Não só para o esporte, mas para a vida. Uma pessoa mais idosa, que às vezes não pode fazer uma carga tão forte de impacto na água, vai fazer uma hidroginástica, vai fazer uma natação. Ajuda a recuperar, inclusive, né, Miguel? Isso. Perfeito. Você falou caminhar dentro da água. Não tem uma competição de caminhada dentro da água, mas ela é fantástica. Eu faço isso frequentemente quando eu não sou atleta, né? Mas se eu tenho algum problema muscular, eu vou caminhar dentro da piscina. Isso daí é fantástico. Me parece que recupera, regenera, né? Eu às vezes... não tem explicação científica, né? É falando empiricamente. Mas eu acho que mesmo com... Eu sou formado em Educação Física, não é? Lá em Portugal, e depois aqui, com reconhecimento aqui pela Unicamp. E tem umas componentes científicas, mas mesmo se lendo e estudando não é a mesma coisa quando você vai lá. Eu sempre me disseram, e está escrito, que a natação ajuda na recuperação, uma série de coisas. Eu aqui há mais de 15 anos, acho eu, torci um pé assim de uma forma bem violenta e precisava até de operar, mas na altura não quis operar e era para vir até aqui ao Brasil de férias. Eu não vou de bota para as férias. E fui para a natação. Nossa, quando eu senti no meu corpo, parecia milagre, não é? Você estava a mobilidade reduzida, entra dentro da água, começa a caminhar,
nossa, a evolução é muito rápida, realmente ajuda muito a natação. Então é isso. Você acha que é o esporte mais completo que a gente tem? Falavam sempre da natação e do tênis. Eu acho que são, assim, é dos mais completos. Eu não gosto de comparar, porque podem dizer, lá está ele porque é da natação, a natação é o melhor. Não, a natação tem realmente muitos méritos, porque ela é um esporte, vamos pensar, é um esporte que trabalha o cardiorrespiratório, portanto é um esporte de trabalho aeróbio, em alguns momentos até trabalha anaeróbio, de fazer, quando a gente, assim como o atletismo, não é? Vamos comparar a natação e o atletismo. Com a vantagem, digamos assim, que além das pernas, você usa as pernas e os braços. E o tronco, não é? Os grandes músculos do tronco, não é só o braço isolado, não é um pedalinho de braço, é o corpo como um todo. Então realmente ele é muito completo na questão do uso do corpo como um todo. E depois, por estar num meio líquido, acaba por exigir do próprio sistema cardiorrespiratório uma coisa diferente, porque dentro da água você tem que fazer mais força para respirar. Então porque é que dizem que é bom para o asma? A natação não cura a asma. As pessoas às vezes dizem, o médico aconselhou-me a fazer natação por causa da asma. Se a pessoa é asmática, ela tem uma alergia. A natação não vai curar a alergia. Agora o que é que a natação vai fazer? Os músculos que fazem a inspiração do ar, como dentro da água a pressão é maior, vão ficar mais desenvolvidos. No dia em que a pessoa tiver uma alergia e tiver um ataque de asma, ela vai ter uma capacidade de puxar o ar para dentro maior do que a pessoa que também tem asma, mas que não faz natação. Ela vai dar mais resistência pro asmático. Mais resistência e mais capacidade do controle da respiração, porque na água você tem que soltar um ar num momento e inspirar no outro. Então, esse controle da respiração, o asmático não vai entrar numa hiperventilação. Ele tem esse controle que vem da natação. É interessante isso. Bom, daqui a pouco o Miguel vai falar um pouco dele. Vamos falar de Portugal. Tem uma provocação do Thiago aqui. Ele falou de futebol. Daqui a pouco a gente comenta aqui no radar da Prever FM. Prever FM. 12h25, voltamos com o radar, conversando hoje com o Miguel Antunes, que é coordenador e técnico de natação da Associação Atlética Botucatuense. O Miguel, você está há quantos anos aqui no Brasil já? Eu tenho duas datas que eu falo sempre. Né? Eu conheço o Brasil desde 2004. Portanto, o Brasil não, Botucatu, né? Botucatu há 22 anos que eu conheço Botucatu, mas a morar desde 2014. Eu mudei para o Brasil e mudei para Botucatu no final de 2014. Então vamos dizer que 2015 em diante. Então já faz 11 anos. Tudo isso já é? Faz um tempinho. E no Brasil você chegou quando? Chegou antes? Eu cheguei em 2014 em São Paulo, aquela cidade maravilhosa com muita atividade cultural, etc., mas em que eu não me adaptei muito bem, porque a minha esposa é daqui de Botucatu. A história, o Júnior já conhece, alguns talvez não conheçam, não é uma história tão interessante assim, mas é umas questões de amor, não é? Minha esposa e eu estamos juntos há 23 anos, vai fazer 23 anos este ano, e a gente conheceu-se, a vida deu umas voltas, ela morou comigo em Portugal 10 anos, 11 anos, e depois questões dela, profissionais, familiares, optámos por tentar a vida deste lado de cá do Atlântico, e viemos para São Paulo. Aí de São Paulo eu vim para Botucatu, aí conheci aqui umas pessoas ligadas à natação, acabei por encontrar aqui o meu espaço, porque também é um meio relativamente fechado, esse meio da natação, competitivo, etc. E depois apaixonei, já conhecia a cidade, já sabia das pessoas da cidade, já tinha grandes amigos aqui, nunca tinha morado, não é? Que é diferente de morar, mas depois entendi que realmente a Botucatu é uma joia aqui do interior. Eu costumo brincar quando as pessoas me perguntam: você está no Brasil, tem esses problemas, tem aquilo, não, mas eu moro na Suíça do Brasil. Então vim aqui parar em Botucatu. Vamos comparar Botucatu. A gente estava batendo um papo fora do ar, e quando eu fui para Portugal, o Miguel me deu várias dicas, né? E lá a gente tem muitas cidades, são distritos, né? Os estados são distritos lá, né? Os estados são os distritos. São distritos, daí nós temos as cidades, nós temos vilas e aldeias, né? Isso. Você compara Botucatu com que cidade? Ou com que aldeia, ou com que vila, ou com que distrito lá de Portugal? Com aldeia e vila, acho que não iria comparar com nenhuma, não é? Porque Botucatu tem uma dimensão diferente.
Mas eu diria que Botucatu estaria para uma. Eu vou falar uma cidade que me é querida, não em termos de população estaria para uma Coimbra, que é a cidade onde eu nasci, onde eu vivi a vida toda. Porque é uma cidade universitária, histórica, né? Também, histórica. Em termos de população estaria para Coimbra. Em termos de vivência, ela tem uma vivência um pouquinho mais interiorana, não é? Interior. Eu diria que em termos de vivência estaria para uma Abrantes, que é a cidade mais próxima da aldeia dos meus pais. Eu também tenho um carinho muito grande. Você nasceu em Coimbra ou na aldeia? Eu nasci em Coimbra. Coimbra. Nasci em Coimbra. Seus pais nasceram nessa aldeia que você citou. Em Mouriscas, minha mãe, e o meu pai numa aldeia chamada, é bem difícil de dizer em brasileiro, Valhascos. E qual que é a melhor culinária? Porque lá em Coimbra tem um leitão assado bom, hein? Bom demais. O leitão à bairrada é bom. Leitão à bairrada. Qual que é a melhor culinária? De Portugal ou do Brasil? Eu acho que aí eu vou claudicar, as pessoas acho que vão ficar um pouquinho bravas, mas eu vou pela culinária portuguesa. É demais, né? Sim. Talvez, porque eu acho que é que nem time de futebol. Já emendando na conversa. Já vou aqui ver, Tiago Lucas. Porque repara, eu acho que a culinária ela está muito ligada, e o teu paladar está muito ligado ao afeto, e ao amor e ao carinho com que você tem. Então você é criado, não é? É o que nem o arroz e feijão da avó. Não tem outro melhor do mundo. Não é porque se calhar nem todas as avós são as melhores cozinheiras do mundo, mas talvez, acredito que 99% das avós são talvez das pessoas que com mais carinho. Cozinha afetiva, né? Exatamente. Então eu acho que a culinária tem um pouco a ver com isso. Tá. E então eu tenho uma relação afetiva, obviamente, com Portugal grande. E eu acho que a culinária portuguesa, assim, até pelo aquilo que é a crítica mundial, digamos assim, ela é rica. Ela é rica. Tem demais. Tem coisas boas. Demais. Aquilo que eu mais sinto falta da culinária portuguesa aqui em Botucatu é realmente a parte do peixe, frutos do mar, essa coisa um pouquinho mais ligada ao oceano, não é? Agora, não tem como comparar, por exemplo, um bife em Portugal e aqui. Aqui é muito melhor. Não tem um churrasco em Portugal como tem aqui. Não tem uma costela como tem aqui. Mas tem outras coisas, que o leitão à bairrada, francesinha lá no Porto. Isso é um prato um pouquinho. O pastel de nata. Pastel de nata. A chanfana, tem vários pratos bons. O Tiago Lucas mandou aqui: fala pro Miguel que o Porto é o principal time de Portugal. Eu acho, conhecendo um pouco o Tiago, é uma provocação. É um pouquinho. Não, o Porto é assim, um time que é um time gigante, não é? Com muitos brasileiros na história, né? É o Portugal inteiro. Com técnicos e jogadores, técnicos e jogadores. Isso é uma questão que nos últimos anos tem vindo agora aí por causa dos técnicos portugueses aqui. Mudou um pouco. Agora tem já desde 2019 com o Jorge Jesus um êxodo de treinadores portugueses para cá. E eles são bem melhores que os brasileiros, mas houve um tempo que era tudo diferente, né, Miguel? Assim, eu não gosto de dizer que são melhores, mas tem gente com qualidade em qualquer lugar do mundo, né? Mas voltando à provocação do Tiago, antes de entrar na questão dos treinadores, o Porto é um clube gigante. Os três maiores clubes em Portugal realmente é o Porto, o Benfica e o Sporting, não por essa ordem. Eles ficam se entrelaçando ali, né? Os três grandes que a gente chama, não é? Mas o Benfica, que é o meu time do coração, é realmente o maior, não só pela questão de títulos, que tem mais títulos, mas também pela questão popular, não é? O Benfica é o clube que em cada 5 pessoas, 3 são do Benfica, uma é do Porto, uma é do Sporting. Então, assim, claro que o Porto cresceu muito, principalmente na década de 90, com as Champions que conseguiu, depois com o Mourinho. Em 2004 ganhou a Champions, né? Com o Mourinho, o clube. 89 e 2004, 89, né? 2004. Então o clube cresceu muito, mas o Benfica continua a ser o maior. O Benfica, ele é o. Vamos comparar o Flamengo de Portugal, né? Pela história, pelo Eusébio, pelos títulos europeus na década de 60, rivalizava com o Santos de Pelé e o Real Madrid do Puskás. Tem rivalidade com a Espanha, assim como o Brasil tem com a Argentina? Eu acho que não é tão afiadas. Não? Tem alguma expressão. Espanha nem bom vento, nem bom casamento. mas não tem essa rivalidade tão forte como tem aqui com a Argentina. Até porque Portugal sempre, mesmo no esporte, até no início da conversa eu falei isso, não é? Que eu cresci com a camiseta torcendo pelo Brasil.
o Portugal no esporte ele desenvolveu-se muito, vamos dizer, por exemplo, no futebol da década de 90 para a frente. Eu sou de 79, estou com 47 anos, foi o meu aniversário anteontem. Dessa semana? Dia 28. Poxa, parabéns, Miguel. Ontem. Não, foi ontem ou antes de ontem? Anteontem. Então eu nasci em 79. A primeira Copa do Mundo que eu me lembro foi o México 86. E também de Copa este ano. Portugal jogou. Portugal jogou, Carlos Manuel na altura e tal. Claro que fez uma Copa bem limitada, já saiu na primeira fase, mas eu era criança, mas é a primeira imagem que eu tenho de fazer a caderneta, não, como é que se chamam? Álbum de figurinha. Tá. Fazer o álbum de figurinha com o meu avô. Ping-pong. Lembra dos chicletes ping-pong? Lá não era chiclete ping-pong. Perdão, aqui no Brasil só que teve. E aí tinha. Eu torci por Portugal, portanto eu tinha 7 anos. Mas era muito criança ainda, né? Ainda estava vendo. Depois, 90, não teve seleção portuguesa. Não. 94, não teve Também seleção não teve. portuguesa. 98, não teve Também seleção não teve. portuguesa. 2002, voltou. 2002, voltou. Então estamos a falar de uma criança dos 7 até aos. Foram 12 anos sem ninguém, portanto, dos 7 até aos 20 e poucos anos, toda a minha formação sem seleção portuguesa para torcer. E no momento em que o Brasil estava ganhando tudo. São 2 Copas, 3 finais. E com muito treinador brasileiro em Portugal, com muito jogador brasileiro em Portugal. Os nossos ídolos eram os jogadores brasileiros, muitos deles. Claro que tinha portugueses, mas muitos ídolos eram do Jardel. Eu, quando era moleque, eu queria jogar que nem o Moser, não sei se lembram. Zagueiro Moser, jogava duro, jogava forte, mas era um baita de um zagueiro. Quando eu jogava a bola. Jogou no Benfica. Eu era torcedor do Benfica. O Jardel já jogou no Porto, né? O Jardel já jogou no Porto mais tarde. Mas quantos deles brasileiros? Ricardo Gomes. Ricardo Gomes. Eu sempre gostei de jogar na zaga quando jogava futebol. Então os meus ídolos eram Ricardo Gomes e Moser. Que dupla que era a zaga do Benfica. Então, portanto, eu cresci com isso. Então, a gente sempre torceu pelo Brasil. Eu torci pelo Brasil sempre. Hoje em dia, claro que o Portugal evoluiu muito, e até pegando nessa questão que você falou dos técnicos e tudo mais, é uma história legal essa. Não sei se os ouvintes já ouviram isso, mas eu gosto muito de história do esporte. Não só da natação, mas do esporte. Eu sou fã, leio bastante e gosto de estudar essas coisas. A história do futebol. O futebol chegou a Portugal. Não sei se os ouvintes vão querer ouvir a história toda, mas eu vou tentar ser breve. O futebol chegou a Portugal através da Inglaterra, não é? Ele é inventado na Inglaterra, chega a Portugal com as elites. Quando o Breza, Inglaterra, que vem para Portugal, convive com a elite portuguesa que começa a desenvolver o futebol, e então o futebol existe em Portugal quase desde os primórdios. Mas depois, durante muitos anos, fomos copiando e aprendendo com os ingleses, inicialmente, depois com os brasileiros, inclusive com os selecionadores brasileiros, com os treinadores brasileiros. O Otto Glória, que era brasileiro, que foi o treinador do Benfica, que atingiu as finais e tudo mais, quando saiu, lançou essa praga. É o grande técnico brasileiro que se deu bem na Europa. Deu-se bem na Europa. Otto Glória. Depois, mais tarde, o Scolari, que foi ele que trouxe assim, a paixão pelo futebol e pela seleção de volta. Foi o Scolari que trouxe. Levou Portugal à semifinal depois de mais de 40 anos, né? Exatamente. Exatamente 40 anos, 66, 2006. Né? Exatamente, 40 anos. E depois, na década de 90, o que é que aconteceu? O futebol, a época da laranja mecânica, não é? Cruyff, Holanda, 74. O famoso futebol total, não é? E houve alguns professores, o professor Carlos Queiroz, o professor, eu agora estava a falhar o nome, não é agora não vou falar errado, mas o professor Carlos Queiroz e uma equipe que eram pessoas ligadas à educação física, eles foram estudar esse futebol. Então foram para Barcelona, na altura quando o Cruyff foi para Barcelona, foram para a Holanda, para o Ajax, estudaram. E como Portugal é um país pequeno, e aí as vantagens de um país pequeno, eles trouxeram esse modelo desportivo e implementaram dentro da Federação Portuguesa de Futebol, que foi quando começou a ter os cursos técnicos em Portugal. Para você ser técnico, você não precisa ser professor de educação física. Basta ter o 3º colegial, você faz um curso técnico, você pode dar treinos de futebol, só de futebol, mas... Expandiu o futebol. Expandiu. E começou a sistematizar essa informação.
Então o futebol da década, tanto que Portugal foi campeão mundial no Sub-21 em Riad em 90, acho que até contra o Brasil, se não me engano. 91. Por aí na altura, 91. Rui Costa, Figo, Vítor Bahia, essa geração. Depois, e portanto, aí já foi o resultado desse trabalho no início da década, final da década de 80, começo da década de 90, né? E depois isso foi se consolidando. E hoje em dia, não é que os treinadores portugueses são melhores que os treinadores brasileiros. Eu acho que, em média, em Portugal, os treinadores são mais. O conhecimento está mais sistematizado do que aqui. Aqui, a crítica que fala, os treinadores brasileiros não têm um livro. Não escreve, não é questão de ter um livro, é questão de como é que é partilhado esse conhecimento. Eu acho que lá é muito partilhado, há muita partilha, muita conversa. Você vai para cursos, você ouve os técnicos a falar, e parece que aqui as coisas às vezes é meio. Parece que se eu não vou vender o ouro, porque o conhecimento não é o conhecimento que faz o técnico, não é porque é o dia a dia que faz o técnico, é a gestão do elenco, é a gestão. Eu falo agora da natação, é a gestão. Que a gente faz ali, das pessoas, de tudo o que está à volta, não é? Então é legal isso. Rápido break, daqui a pouco a gente volta com o Radar e conversando com o Miguel Antunes aqui. Voltamos com o Radar, 12h42, música e conversa boa, conversando hoje com o Miguel Antunes, que é professor técnico e coordenador de natação da Associação Atlética Botucatuense. Ô Miguel, você só tem o clube ou não? Eu sei que você tem projetos sociais, né? Eu trabalho agora também ali no clube com a equipe da Unesp, né, da medicina, que já estou há 10 anos, 11 anos trabalhando aí nessa formação também esportiva da Unesp, principalmente com atletas da medicina, mas com atletas de outros cursos, da nutrição, da biologia, da veterinária, da física médica. Então a gente agrega-se todos. E depois também estou aí na parte de coordenação pedagógica, num projeto social que a gente desenvolveu agora há uns anos para cá, em parceria com a Prefeitura Municipal. A Prefeitura Municipal tem uma piscina que nos cede e nós em troca... No Paralímpico? Exatamente, lá em cima no ginásio municipal. E em troca dessa cedência do espaço, nós conseguimos, junto com uma série de financiadores, isso é talvez o único projeto, eu vou arriscar, na cidade e talvez até no Estado, porque nós só recebemos da Prefeitura, que já não é pouco, atenção, a utilização da piscina. Tudo o resto é financiado por entidades particulares. E atendemos 200 e quase 300 crianças, a média anda ali nos 260. Temos 300 vagas de natação. Já ensinámos a nadar ao longo dos últimos 2 anos e meio mais de 1000 crianças que já passaram pelo projeto. E isso para nós é um orgulho também grande, porque, como eu estava a falar lá atrás, não é? Não sei se falámos disso no ar ou se foi antes de começar a conversa. A natação é uma coisa que todo mundo devia aprender a fazer, então nós ficamos orgulhosos de poder ajudar a população de Botucatu, de certa forma, a ter mais acesso à natação, porque a gente sabe que a natação é um esporte que não é barato, não é? Se a pessoa não tem condição para ir de para acesso a um clube, ou acesso a um clube, ou acesso a uma academia, só tem esse espaço lá em cima no ginásio municipal, que é público, mas que também não tinha ainda nenhum projeto a funcionar. Tem projetos lá fantásticos, a Nauru trabalha lá, a APAP faz um trabalho fantástico lá. Não quero estar a esquecer de nenhuma instituição. A própria Secretaria de Esportes tem lá, tem a ADFIB, portanto tem outras instituições que trabalham lá com outros públicos, não com um público tão juvenil e tão abrangente. São públicos mais específicos, mas então é o único espaço que existe na cidade. Então a gente está a fazer esse trabalho lá, está a ser bem legal. Certamente vão ter aí algumas surpresas aí pela frente aí nos próximos meses, próximos anos. Mas está a ser um projeto que está a desenvolver legal. Inclusive algumas das crianças que aprenderam a nadar lá já estão a nadar ali agora, viraram sócias ali do clube. Os pais conseguiram se organizar para virar sócias ali do clube, e inclusive temos lá, acho que são já 5 ou 6 crianças que aprenderam a nadar no projeto social e agora estão ali a representar a Associação Atlética Botucatuense. E de repente nasce algum talento, né, Miguel? Perfeito. Porque a deficiência do Brasil nos esportes olímpicos é justamente essa, né? A gente não consegue. Eu nunca vou me esquecer, uma vez eu fui para Buenos Aires e eu estava dentro de um táxi e ele passou numa avenida com uma sequência de sem brincadeira, umas 10, 15 quadras de tênis.
Aí eu fui entender por que a Argentina fabricava tenistas em série nos anos 90 e 2000. E o Brasil só tava lá com o Guga, já em final de carreira. Agora que apareceu o João Fonseca. Mas em profusão, assim. Aí eu fui entender, falei, é o acesso ao esporte. Que o Brasil não tem, né, Miguel? É só o futebol. E agora até o futebol, né? Porque antigamente você brincava na rua, no terrão, na praia, agora só em clínica. Então até isso o Brasil tá conseguindo restringir, né? E daí quando surge um projeto como esse aqui em Botucatu que você tá encabeçando, puxa vida, a gente pensa, se fosse no Brasil todo isso, né? Mas eu acho que isso não pode ser desmotivador. Não, jamais, jamais. Mas é verdade, você foi jornalístico, você fez uma análise perfeita daquilo que é a realidade, e é essa. Mas por isso é que eu acho que nós, sociedade civil e o poder público também tem essa responsabilidade, a gente não baixar a cabeça nesse sentido de tentar levar o esporte como um todo. Não estou a falar do futebol, da ginástica, da natação, de tudo. Porque o esporte é salvador, não é? Porque o esporte salva vidas. Não só a questão da saúde, que a gente sabe, não vou estar aqui a entrar mais nessa área, mas também a questão social, que a gente sabe que o esporte, muitas vezes as crianças quando estão no esporte não estão a fazer outras coisas. Tira da rua, tira do crime, né? Até do crime mesmo. Então, até ouvi aqui, acho que foi algum delegado, o delegado seccional, que falou isso aí numa entrevista vossa até. Aqui o doutor Lourenço Talamonte, que falou que o esporte, e há casos em que a gente consegue avaliar mesmo. Em lugares onde tinha uma criminalidade alta, onde entrou um projeto social com esporte, seja ele qual for, de se ver isso diminuir de forma clara, não é? Então o esporte é agora, como é que se faz esse investimento? E como é que a gente consegue chegar a essas crianças? É importante, porque, e voltando àquilo que você estava a falar do talento, não é? Tem um livro muito bom que foi-me aconselhado até por um amigo que é treinador de futebol. É o treinador lá, é o assistente do Luís Castro lá no Grêmio, o Vítor Severino, um abraço para ele. Até foi ele que me aconselhou, que chama-se o Gold Mine Effect, o efeito mina de ouro. E é um cara sueco que fez esse estudo, não é? É um livro quase, não é um romance, é um livro técnico, digamos assim, que faz o estudo em vários lugares do mundo, porque é que os melhores maratonistas, em cada 100, 80 é do Quénia. É uma questão genética, é o quê? Porque é que os velocistas, em cada 100, os maiores velocistas, 80 são da Jamaica, e não é da Jamaica de qualquer lugar, é lá de uma cidade específica tal. Porque é que no golfe feminino, do top 500 feminino, 350 são da Coreia do Sul. Então, porque é que no futebol, e agora falando aqui no nosso querido Brasil, porque é que no futebol o maior campeonato de futebol do mundo é a Champions League, independentemente da Copa, não é? Sim. Vamos pensar, o mais forte, assim, é a Champions League. Disparado. Acho que isso é unânime. A gente viu ontem esse jogo louco. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Fantástico. Depois tive que assistir São Paulo e Milionários de Bogotá. Parece outro esporte. Totalmente diferente, Parece outro esporte. Por várias razões, desde a qualidade da grama, mas se você for ver na Champions, qual é a nacionalidade mais representada na Champions? Em termos de clubes, a Inglaterra, Espanha, em termos de clubes, mas em termos de jogadores, são os jogadores brasileiros. E a gente nem se apercebe disso, não é? Mas já não com tanto protagonismo, mas são brasileiros. Mas ainda é. Africanos também. Mas africanos é mais disperso em termos de alguns países. Mas em termos de nacionalidade única é do Brasil. E voltando ao que eu estava a explicar, não é? Do livro. Do livro. Então, e porquê é que isso acontece? Pelo acesso. Porque o esporte no Brasil, hoje em dia talvez esteja a mudar, isso que você falou. As crianças ficavam com a bola no pé. Era o único brinquedo, né, Miguel? 5, 6 horas por dia. Óbvio que ele vai ficar bom. Era o brinquedo mais barato. É o brinquedo mais barato e com uma taxa de utilização muito grande. Hoje em dia isso aqui está tirando a bola do pé da criança. Está tirando a bola do pé da criançada. E isso é outra questão. Então porquê é que os nadadores são da Austrália e dos Estados Unidos? Porque lá tem piscina para tudo quanto é lado. Na Austrália tem um projeto de salvamento aquático, porque eles têm muito convívio com o mar. Todo mundo aprende a nadar. Então, como todo mundo aprende a nadar, é fácil de se tirar talento.
Como todo mundo aprende a jogar golfe, é fácil tirar. Como todo mundo joga futebol, é fácil tirar talento. Então, o talento, ele está por aí. Ele está aí, é o seu filho, é o seu neto, é o seu vizinho. Ele está aí. Agora, a gente tem que dar acesso para a pessoa pelo menos experimentar. Eu não estou a dizer que tem que virar atleta, mas para mim o ideal era que essas escolas poliesportivas, agora até o próprio ensino integral, é um desafio que a gente faz aí aos nossos governantes, desde o governo federal até aos governos municipais, e agora com essa ideia do período integral, não é? Porque as escolas antigamente a criança estudava de manhã e à tarde treinava, brincava, jogava. Hoje em dia fica o dia todo na escola, que é o desafio de, dentro desse período integral, dar acesso a essas modalidades. Porque não ter natação um dia, ter balé no outro, ter ginástica olímpica no outro, ter futebol no outro, handebol, voleibol e por aí vai. O SESI faz muito bem isso, né? O SESI faz muito bem isso, mas infelizmente não é só o SESI. É só o SESI. De acesso público, né? De acesso público. Boa tarde. Hoje o ilustre Miguel na Prever, ser humano sensacional, orgulho em dizer, professor das minhas filhas. Um abraço. Sigo aqui minha jornada ouvindo esse programa maravilhoso, com muito entretenimento, cheio de resenhas. Quem mandou pra gente aqui foi o Leandro. Grande Leandro. Conhece o Leandro? Sei quem é. Você tem quantos alunos, Miguel? Você consegue decorar o nome de todos? Isso, eu acho que você só é professor se você fizer isso. É assim, às vezes demora para decorar o nome de todo mundo. É. Eu já tive, não aqui, mas em Portugal eu trabalhava na escola pública e dava treino. Já tive, sei lá, 20 turmas com 20 alunos cada uma. E eu costumo dizer, na primeira semana não me exijam que saiba o nome de todo mundo. Mas eu acho que um bom professor, ele consegue estabelecer esse relacionamento. Então eu sei o nome de todos os alunos. Eu não sei dizer um número exato de quantos alunos eu neste momento tenho, mas como eu trabalho no projeto social, assim, diretamente comigo, eu tenho cerca aí de uns 100 alunos, diretamente. Embora fique responsável por bem mais, não é? Aí não vai dar para decorar nunca, né? O nome. A Cristina Espadim mandou: boa tarde, Júnior. Olha, excelente entrevista, Júnior. Parabéns ao professor Miguel acompanhando a entrevista. Excelente iniciativa. Obrigado. Ela tá falando do projeto, né? Obrigado aí pelo apoio, e é sempre importante a gente ouvir esses elogios, esse feedback, assim, porque é isso que nos faz também acreditar em continuar a trabalhar nesse sentido. Ô Miguel, quase que no finalzinho da entrevista aqui, quem que é o grande atleta de natação que te inspirou? Que me inspirou a mim? Que me inspirou foi o Mark Spitz lá atrás, o bigodinho. Que era até então o melhor nadador da história antes do Michael Phelps. Antes do Michael Phelps. Depois também ainda teve ali o Pankratov, que foi um cara que evoluiu o borboleta e o submerso na década de 90. Depois teve os atletas portugueses que eu seguia lá, o Rui Borges, que na altura foi olímpico. Teve muitas pessoas, e a natação, e claro, hoje em dia, acho que o maior da história, não só da natação, mas talvez até do esporte, para mim o Michael Phelps. Sim, claro, eu acho que ele é o atleta mais completo da história. Que foi assim que é uma referência. Mas assim, pessoalmente, na altura, quando nadava, era o Spitz, que era o meu. Eu até queria ter aquele bigodinho, às vezes dava uma cortadinha. Viu? Aqui no Brasil a gente tem bons nomes na história, né? Acho que o Brasil começa a ter contato com a natação com o Ricardo Prado, medalhista de prata em Los Angeles 84. Daí veio o Gustavo Borges. Você já estava no clube quando o Gustavo Borges implantou a metodologia dele? Não durou muito tempo, né? Não estava no clube. Quando eu entrei já não tinha mais. Já não tinha. Aliás, a metodologia ela ficou um pouco, mas ela já não era afiançada, não é? Porque aquilo tem um pagamento mensal, tal, o clube já não trabalhava. É uma metodologia interessante, mas acima de tudo o Gustavo Borges tem uma história fantástica. Mas como atletas também não podes esquecer a Maria Lenk, que foi a primeira mulher. Maria Lenk, que dá nome ao Parque Olímpico do Rio. Isso, que foi a primeira mulher olímpica brasileira. Eu vou falhar nas datas, né? Maria Lenk, daí você tem os mais contemporâneos, né? Falamos do Gustavo Borges, o Xuxa, Cielo. O Fratos, eu ia chegar no Cielo, né? Que o Cielo, em termos de resultados olímpicos, é talvez o grande nadador da nossa história. Eu acho que em termos de resultados olímpicos, sim. Mas também acho que ele foi o primeiro grande atleta olímpico da natação brasileiro
já na era da globalização. Na era em que a informação chega ao mundo inteiro. E ele nem se formou aqui também, né? Ele nadava só nos Estados Unidos, né? Não, aí acho que também temos que dar um mérito de onde ele veio. Ele começou ali em Piracicaba, se não me engano, ali por perto. Professor Reinaldo, acho que é Reinaldo, tive o prazer de conhecer o primeiro treinador dele, agora há pouco tempo, e continua a atuar. Portanto, ele começou aqui e foi desenvolvido aqui no interior do estado de São Paulo, depois foi para o Pinheiros, se não me engano, e depois de lá sim para os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos têm uma coisa que o Brasil não tem, e talvez só a Austrália tenha, mesmo a Europa tem um apoio, mas que é a questão da conciliação entre os estudos universitários e o esporte de alto rendimento, né? Então, por isso é que também muitos atletas optam por essa carreira fora. Ó, tem mais mensagens aqui. Vamos lá. Vamos lá, quem que mandou aqui? Manda um abraço para o meu treinador Miguel. Quem será? Um abraço do Felipe, sou atleta dele. O Filipe Godoy. Olha, nós não falámos dos resultados. Eu falámos brevemente, mas eu não citei o Filipe, não citei a Júlia, não citei uma série de pessoas. O Filipe foi finalista do Campeonato Brasileiro Júnior e agora Legal. Este final de semana foi 4º lugar no Campeonato Paulista Júnior. Ele é Júnior 1 ainda. O Filipe é um exemplo aí de dedicação. Eu gosto de ficar aqui a falar do Filipe e ficar aqui meia hora, porque é um exemplo de dedicação e de pessoa que isso é o esporte que eu acho que o esporte traz, que é, tem pessoas que chegam no esporte já no andar de cima e o cara já é bom e muitas vezes até abandona no primeiro percalço. O Filipe foi um jovem que começou na natação com dificuldade para ganhar uma medalha num torneio regional. Hoje em dia está entre os 6 melhores do Brasil na categoria dele e nas provas dele. E este ano tenho a certeza que vamos lutar aí por várias finais aí do Campeonato Brasileiro e estar entre os melhores. Maravilha. Miguel, muito obrigado pela sua presença aqui, pelo bate-papo, pela resenha. Eu é que agradeço, eu sei que eu falo muito, às vezes perco aqui nos assuntos, tranquilo. mas é um prazer imenso poder estar aqui, partilhar com os ouvintes e com a Prever FM este espaço e divulgar de certa forma um pouquinho mais do que é a natação e o que são os valores do esporte. Então fico muito feliz de estar aqui e agradeço mais uma vez o convite. Obrigado, Miguel. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.